Bom, vamos falar sobre a ansiedade, né? Eu estava escutando recentemente um podcast da Mel Robbins sobre a ansiedade e eu achei que foi bem interessante, porque só quem sofre de ansiedade sabe como é chato, né? Como é chato você se sentir ansioso. E assim, eu tenho, né? Muita gente tem ansiedade, mas a gente talvez não está sabendo diferenciar o que é ansiedade patológica, né? Que necessita de um tratamento, de medicação, de uma ansiedade fisiológica, uma ansiedade comum. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma ansiedade comum. Eu tenho uma apresentação no trabalho e eu vou ficar ansioso porque aquilo tem uma certa importância para mim. Então eu vou me preparar. A ansiedade vai me fazer mover para fazer alguma coisa e fazer alguma coisa bem feita. Então eu só não posso deixar ela me dominar. Eu tenho que ter controle sobre ela e manejar as coisas. Uma ansiedade patológica seria algo paralisante. Por exemplo, eu teria a mesma apresentação, só que eu não ia conseguir entrar na hora da apresentação. Eu ia travar, mesmo sabendo o tema que eu deveria falar. Ou iria me dar sintomas físicos muito desconfortantes, como às vezes um enjoo, a mão suando demais, o estômago ruim. Então a gente tem que diferenciar. E uma das coisas que ela falou no podcast, e ela estava acompanhada de um médico ele é especialista nesse tema, é que a gente tem que saber abraçar a nossa ansiedade, saber entender por que ela está ali, qual que é o motivo, por que a ansiedade está ali. E não assim fugir. Por exemplo, tenho medo de lugares lotados, então vou evitar isso. Às vezes você vai evitar experiências boas, lugares bons, coisas que iriam acontecer nesses lugares, né, cheios, e você está se privando disso por conta de uma ansiedade. Então, fala sobre você enfrentar. Claro, você vai fazer isso aos poucos, você não vai num Rock in Rio de uma vez. Você vai se preparar, já colocar na mente, tipo, que eu faço se acontecer tal coisa. Claro que você, momentos antes, você pode ficar meio agitado, falando, não, eu não consigo, não dá. Você vai avaliar, claro, né, com seu terapeuta, com quem você confia. Mas é importante você se expor a certas coisas, né? Que você tem ansiedade, coisas que não vão te prejudicar. E então você começa a perceber que às vezes não é um monstro que você tinha na cabeça, às vezes por uma coisa prévia, né? E uma coisa que eu lembro que ficou muito evidente na internet uma época é que assim, ansiedade é medo do futuro. Ah, depressão é coisa do passado. Não, eu acredito que não. Por exemplo, a ansiedade. A ansiedade ela pode ser desencadeada por uma experiência ruim do passado que você tem medo que se repita no futuro e isso está prejudicando o seu presente porque você está com medo. Então, é você analisar, você tentar entender o porquê que aquilo está acontecendo. Por que eu estou ansioso? E você, se você tiver uma pessoa de confiança, compartilhe aquilo com aquela pessoa. Tenta dar uma cavadinha ali, cavar, ver, descobrir por quê, da onde surgiu aquela ansiedade. Isso pode te ajudar a se livrar de algumas coisinhas.
Então, por exemplo, a pessoa tem medo de falar inglês. Então, claro, ela não vai se expor numa palestra em inglês falando inglês. Ela vai ficar com medo, vai surtar, vai se enganar, só se ela tiver muita coragem e for, né? Mas às vezes assistir algumas aulas, conversar com algumas pessoas em inglês, pessoas de confiança que não vão julgar os erros que ela tiver, ou não sei, tem cursos que tem aulas gratuitas e conversar, isso é válido. Então, assim, tem muita coisa que a gente confunde o que é patológico do que é fisiológico. Às vezes, uma ansiedade fisiológica seria tipo, vamos supor, se eu for classificar de 1 a 10, 2 a 5, ou 10 a 6, é aquela ansiedade que você está se preocupando com coisas que têm valor para você, coisa que é do seu dia a dia, a sua família, os seus bens, o seu trabalho, o seu aprendizado. Você tem um cuidado com aquilo, então é comum você ter uma certa preocupação, e isso às vezes, quando foge um pouquinho do controle alguma coisa, você fica ansioso, mas aquilo passa. E tem a ansiedade patológica, que é aquela que a pessoa fica paralisada, não consegue fazer alguma coisa. Tem pessoas que têm medo de germes, medo de se contaminar e às vezes fica presa dentro de casa, usa luva, toda hora álcool na mão. Às vezes a pessoa está se cuidando além do que é necessário. Então, aos poucos a pessoa tem que ir fazendo, né? Tipo, né, com a ajuda de um terapeuta, claro. A exposição dela para ela ver que às vezes aquilo não é necessário naquele nível, né? Então, eu recomendo o podcast da Mel Robbins, e é um episódio que ela falou sobre a ansiedade. Tem as dicas, né? Só que ele tá todo em inglês, mas tem as dicas, que é você entender porque você tá ansioso, entender porque você tá agitado, cavar um pouquinho mais ali para descobrir a causa, é você abraçar a sua ansiedade, saber que aquilo às vezes pode te mover para algum resultado. Então, se expor naquilo que você tem um pouquinho de receio, um pouquinho de medo, se isso não for atrapalhar sua segurança, claro. E aos pouquinhos, né, eu torço que melhore. Eu vou começar a aplicar isso na minha vida para poder melhorar em alguns casos que eu fico realmente ansioso, para tentar diminuir, né, o meu nível de ansiedade. E, e encorajo você também a tentar e, quem sabe, conseguir se acalmar um pouquinho e fazer mais coisas que te dá alegria e prazer, tá bom? Se você ficou até o final desse vídeo, muito obrigado, dá um like aí, um coraçãozinho e segue aí o canal, tá bom? Tchau.